Muito bom dia, bom fim de semana. É sexta-feira, dia do Visto de Fora, e por isso mesmo temos cá a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal há muitos anos, que vão comentar os temas da atualidade numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia Paulino, bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Begonha, Olivier, preparados? Bom dia. Bom dia. Aviso que temos muito a conversar hoje. É uma edição em que vamos olhar para o desconfinamento que aí vem e também, claro, como é habitual, para a semana que está a terminar. Mas, primeiro, uma revelação é que já temos na equipa um vacinado contra a Covid. A Begonha foi à Galiza receber a primeira dose da vacina. Begonha, conta-nos lá, uma vez que ainda és uma jovem, como é que foi isso? Não me diga que... És também irmã do rei de Espanha, não? Que eu saiba, não. Aquí en España, concretamente cada comunidade autónoma, como xa temos explicado tantas veces na Renascença neste programa, ten unha política diferente de vacinación. Entón, na Galiza se tiñan comprado bastantes vacinas da AstraZeneca, da polémica AstraZeneca, e entón decidiran facer unha experiencia piloto para as persoas que tiñamos nacido en 1971, en resumo, que facemos 50 anos neste 2021, por iso non sou tan nova, ni tan xoven, e até os nacidos en 1967. Que acontece? Que sorteouse por que letra do abecedario se comezaba e por que letra que se comezou pela H. Non, é pela H, é o apelido. Pela letra H, que existe en español, mas há pouquísimos apelidos co esa letra, e entón no primeira de vacinação, avisárame con 24 horas de antecedencia, entrei eu xa. Portanto, tive de viaxar a correr para Galiza e encontreime ontem na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela unha organización óptima, con protección civil, policía, enfermeiros, médicos, un atendimento espectacular e unha vacinación masiva, é dizer, había 16 enfermeiros ao mesmo tempo a vacinar, eu recibín por SMS un código, como que temos para entrar nos avións, por exemplo, nos aeroportos. Sim, e tudo correu bem, no fundo é isso que importa sublinhar. E correu muito bem, 2 minutos. Por enquanto, eu estou ben. Espero non me encontrar mal durante o programa. Notei o brazo un bocado de dor, mas non teño, tranquilizo as persoas, porque por enquanto non teño notado nada estranho. Muito bem, temos então já a Begonha com a primeira dose da vacina contra a Covid. Se pudesses, Olivier, já recebias também a vacina ou não tens pressa? Claro, gostaria, mas eu acho que vou estar na luta para uma luta para ser o último. Não sei porquê, com a sorte que eu tenho na vida. Não sei porquê, mas lá está, vai haver uma pessoa em Portugal que será a última. E não sei porquê. E era logo um francês. Estarei na luta, exatamente. Vamos avançar neste Visto de Fora. Os últimos serão os primeiros, Olivier. Vamos avançar. E recordo que o programa é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E já que começámos a falar de vacinas, na Europa tivemos ontem a notícia da aprovação de mais uma, a vacina da Johnson & Johnson, é já a quarta, mas houve também nos últimos dias suspeitas de reações graves à vacina da AstraZeneca. Diversos países suspenderam o uso desta vacina. Poderá este caso, Begonha, abalar de alguma forma a confiança das populações e dificultar a adesão à vacina? O que é que parece? Eu espero que non. É verdade que eu tiña certa preocupación onte de mañá cando lia a imprensa, non é? E vía todas esas informações dos países que suspenderan cautelarmente a vacinación coa AstraZeneca, e eu ia receber a primeira dose coa AstraZeneca. Que é o que faz unha xornalista cando vai ser vacinada? O primeiro que faz é perguntar á enfermeira que vai vacinar: "Olla, isto é seguro?" E a enfermeira olla para min e dis: "É segurísimo." Houve pouquísimos casos de millóns de persoas vacinadas, portanto, non se demostrou. E para mí é unha coisa moito importante, e é que cando a Unidade Europea ou a Entidade Europea de Vacinação está a dizer que é segura, por enquanto, temos de acreditar. É verdade que cualquier persoa que é vacinada por outras causas, non é? De outras coisas, sempre há algunhas persoas que sufren efeitos secundarios. Portanto, eu considero que moito máis o ben que faz do que o mal. É verdade que por enquanto somos coelliños de indias, non é? Estamos a
a andar un camiño que non coñecemos, mas penso que debemos ter confianza e vamos cruzar os dedos, e cuantas máis vacinas teñamos e máis seguras, melhor, claro. Melhor, como esta da Johnson & Johnson. Olivier, os percalços com a vacina da AstraZeneca têm sido realmente muitos desde o início. Pode ser um argumento para os movimentos anti-vacinas, que têm um peso considerável em países, por exemplo, como França, ou não? Eu acho que sim. Eu diria que a última má notícia, a única má notícia neste caso, tem a ver exatamente com o que acabas de dizer, que é isto vai reforçar algumas dúvidas das pessoas, e nomeadamente em França, onde se soube, bom, as coisas estão a melhorar agora, há cada vez mais pessoas pró-vacinas em França, mas, por exemplo, os profissionais da saúde, e foi uma polémica em França, muitos deles recusaram esta vacina da AstraZeneca. Portanto, isto não sei se não vai ter consequências, mas eu diria que ontem tivemos duas péssimas notícias e uma boa. A péssima notícia da suspensão não deixa de ser uma boa notícia para nós, de uma forma geral, para a humanidade, e do outro lado, a confirmação que o vírus variante britânico é mais mortal. E do outro lado, felizmente, uma boa notícia, a chegada de uma quarta vacina com Johnson & Johnson, por isso temos que manter o otimismo. Sim, e esta semana foi, entretanto, dado, por outro lado, mais um passo no conflito, não é? Que opõe a União Europeia e as farmacêuticas, que são acusadas de não cumprirem as entregas de vacinas que estavam contratadas. Itália impediu, inclusive, a saída de um carregamento de vacinas para a Austrália, e Bruxelas já avisou que vai continuar a limitar as exportações, pelo menos até ao final do primeiro semestre. O que eu te pergunto agora, Begonha, é se isto é uma atitude aceitável ou será um exemplo do nacionalismo das vacinas de que se tem falado? Eu estou a notar a falta de uma Angela Merkel neste momento na Europa, na liderança da União Europeia. Acho que a súa discípula Ursula von der Leyen non está a cumprir. Eu que confiei moito nela desde o primeiro momento. Saben que defendi nestes microfones con moita esperanza o começo do seu mandato. Estou a ver sinceramente que non está a cumplir as miñas expectativas. Penso que, como se dice en español, lle están a meter moitos golos. Na própria baliza, neste caso. Sí, na própria baliza. E entón non está a conseguir coordinar. Non é fácil porque estamos cada día con cousas novas, con novos laboratorios, depois está a vacina da Rusia, en fin, e depois há moitos intereses económicos. E entón, da parte política, penso sinceramente que a Unión Europea non está a responder ben, e por iso está a haber moitas intromisións e moitos problemas derivados de todo isto, que iso fase que depois nós, cidadáns europeos, non estexamos seguros, non é? E cando se instala, non sei o que hace o Olivier, mas cando se instala a inseguranza ou as dúvidas entre as persoas, é o pior que pode acontecer. Sim, sendo que muitos líderes europeus e a própria Ursula von der Leyen têm defendido que as vacinas devem ser um bem global. Isto, no final de contas, será apenas retórica, Olivier? Eu diria que esta decisão da Itália é uma decisão, apesar de tudo, ela é sobretudo simbólica, porque não estamos a falar de milhões de doses, mas é uma decisão simbólica forte para mostrar que a União Europeia vai estar mais atenta, porque a União Europeia sabe que falhou completamente, está a falhar completamente nesta primeira fase da vacinação por várias razões. Mas o que isto mostra também, de uma forma geral, a vacinação a nível mundial neste momento, é que tudo isto, para mim, mostra a geopolítica mundial da saúde. Estamos uma espécie, ainda não, eu acho que é uma palavra ainda dura, forte para dizer, mas uma mini guerra fria. Porque é uma arma, hoje em dia a vacina é uma arma geopolítica, e um exemplo só, 2 países que não andam a vacinar-se tanto, que são a Rússia e a China. É preciso ver a percentagem de pessoas vacinadas na Rússia e na China é muito baixo, mas, no entanto, são países, aliás, que têm dado muitas vacinas para outros países, a Europa Central e tudo isso. Só uma pequena imagem muito forte, que é um presidente da Câmara Municipal da Argentina, que foi vacinado a semana passada com a vacina russa, e na fotografia ele aparece com o retrato de quem? De Vladimir Putin. Ele tem na mão o retrato de Vladimir Putin. Mas, e depois temos Doutor o exemplo... Putin, neste caso.
E temos o exemplo, para min, positivo do Reino Unido, non é? Para o Reino Unido falabas tamén desa guerra fría, que eu concordo contigo, estamos nunha situación moito dependente das vacinas. A política instalouse tamén entre a distribución, a economía e a política, non é? Os xogos de poder pela distribución e a chegada das vacinas e os laboratorios, mas temos o caso do Reino Unido, como o Reino Unido ten e está a ser exemplar na vacina SAO, e o Reino Unido acaba de sair da nosa Unión Europea. Por tanto, acho que nós, cidadáns da Unión Europea, debemos seguir con moita atención tamén o que se está a facer de ben no Reino Unido, porque tamén podemos aprender do que se está a facer de ben. E é un exemplo, sin dúvida. Vamos nós também ter de acelerar, na mesma forma que se espera que a vacinação possa decorrer de forma mais célere. O certo é que a pandemia continua aí. Em França, Olivier, as autoridades tentam evitar uma possível nova vaga, porque os casos parecem querer subir, mas há também outras preocupações. Pelos vistos, há um excesso de poupança por parte dos franceses. Sim, mas isto não é um fenómeno só francês, a nível europeu. Nós falamos muito pouco disso, porquê? Porque até parece-me um pouco vergonhoso dizer isto, do tipo que as poupanças aumentaram. Mas em Portugal as poupanças também aumentaram. As pessoas estão confinadas, não têm onde gastar. É isso, portanto, isto é um facto. Agora, a questão aqui é que o governo francês já percebeu do dinheiro que isto representa, que é uma loucura. E a questão é, de facto, o que fazer com este dinheiro. Porque um dinheiro que dorme, mas não é muito positivo. E a questão é saber o que fazer. Hoje em dia está descartado, e acho muito bem, não haver uma taxa de imposição, por exemplo, sobre este dinheiro poupado. Acho que seria terrível, inacreditável. Agora, a questão é que pode haver algumas medidas para que este dinheiro possa reentrar de forma mais viva, por assim dizer, na economia. Neste momento, há uma proposta em França que seria para favorecer as doações entre gerações, porque, ou seja, baixar o imposto, não é? Imagina, o avô vai dar ao seu neto uma doação e favorecer, colocar menos impostos no momento das doações. Não sei se vai funcionar ou não, mas de qualquer modo, o debate está instalado em França para dizer o que fazer com este dinheiro. Muito bem, antes a mais do que a menos, apesar de tudo. Em Espanha, Begonha, a questão com a pandemia tem a ver com a apreensão relacionada com o período de Páscoa que se aproxima. Já vamos também falar dessa situação em Portugal, mas aqui mesmo ao lado os números são baixos também agora, em contraste com aquilo que aconteceu no início do ano, mas há esta expectativa e esta tentativa de evitar que na Páscoa voltemos a ter um segundo Natal. Con certeza, acho que vamos da mão os dois países ibéricos, Espanha e Portugal, e neste caso nenhum dos dois gobernos, nem o governo do Pedro Sánchez en Espanha, nem o governo de Antonio Costa, como falaremos depois, queren cometer erros similares aos de Natal, porque en España, aínda que non se abriu todo no Natal, tamén se permitiu que nos xuntásemos nas familias, non é? Até o límite, mas que nos xuntásemos. Por tanto, todo fechado en España, en resumo, fronteiras fechadas, como xa sabemos, até depois da Pascua, fronteiras terrestres, e depois prohibição da deslocação de qualquer deslocação fora da comunidade autónoma de residência. Portanto, uma pessoa da Galiza non pode ir ás Asturias, por exemplo, na Pascua, a unha casa de turismo rural. Unha pessoa de Madrid non pode ir a Cataluña a pasar uns días na praia. Dentro da comunidade autónoma sí que se pode sair tamén con certas normas, por exemplo, nos establecementos, nos restaurantes e cafés, con moita seguranza, e non se pode estar, por exemplo, máis de 4 persoas, e temos toque de queda, é dizer, a unha hora recolher obrigatorio, que se dice en Portugal, e entón a partir, por exemplo, no caso da Galiza, neste momento, a partir das 10 da noite, non se pode recoller obrigatorio, non pode haber ninguén pela rúa e todo fechado. Por tanto, nos espera unha Pascua en casa, ou perto de casa, mas con moita seguranza en España, e con cuidado e con sentidiño, como se diz da Galiza, porque temos o vixo bastante controlado, mas este vixo é imprevisível. Já sabemos e de que maneira, mas eu gostava ainda de ouvi-los aqui sobre um outro tema que não tem a ver com a pandemia, mas sim sobre as crises nas duas principais monarquias europeias, depois das polémicas que temos tido com a família do rei de Espanha. Esta semana foi a monarquia britânica que viveu mais um episódio com aquela controvérsia entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry. Olivier, é a instituição monárquica que pode estar em causa?
É assim, eu tive que fazer um trabalho bastante exausto sobre a monarquia espanhola e monarquia inglesa, portanto tive que ligar, ler jornais toda a semana acerca disso e ligar para pessoas historiadoras. Imprensa cor-de-rosa, no fundo. Como? A chamada imprensa cor-de-rosa. Não, por acaso não. Então, o que é interessante no caso da monarquia espanhola, a conclusão a qual cheguei, após ter estudado tudo isso, da monarquia espanhola e inglesa, fazer um paralelo que, claro, primeiro elas estão a abalar. Não há dúvida nenhuma. Agora, a questão que eu acho que neste momento elas não estão em causa, ou seja, não estou a ver o fim da monarquia a curto prazo em Espanha, nem na Inglaterra. Agora, o que eu acho interessante é analisar nas sondagens todas quem está a favor, quem está a concluir. O que é que se verifica? Tanto em Espanha como na Inglaterra, que as pessoas mais à direita, de uma forma geral, a Espanha, o PP e o Partido Vox, são muito a favor da monarquia e, no caso da Inglaterra, as pessoas conservadoras também. Bom, mas isto, de uma certa forma, tem alguma lógica, porque a rainha da Inglaterra e o rei da Espanha representam uma espécie de unidade. Ora, as pessoas de direita não suportam, e vou caricaturar, o movimento separatista. Bom, ok. Agora, o que é que eu achei interessante são ver em função das idades. E lá verifica-se claramente que as pessoas mais velhas apoiam muito a monarquia espanhola e a monarquia inglesa, enquanto há muito mais dúvidas sobre as pessoas mais jovens. Ou seja, o que fica no ar, a questão de saber que a curto prazo, eu acho que não são regimes ameaçados, a grande questão é ver se a médio prazo, esta geração, vamos dizer, de 16, 25, vai aguentar ainda este regime monárquico e não vai passar para um regime republicano, mas eu falo daqui a 10 ou 20 anos, como é evidente. Em Espanha, Begonha, tens esta sensibilidade? Há um envelhecimento dos adeptos da monarquia, por assim dizer, ou não? Eu como coñezo a monarquía española, non é? Como española, coñezo ben e noto, e unha coisa que quería acrescentar ao que dixo Olivier, que fez unha boa análise, é que a grande diferenza entre a monarquía británica e a monarquía española. Os británicos xeralmente son monárquicos, unha grande maioría dos británicos teñan a idade que teñan, son monárquicos as súas críticas. É verdade que entrou agora por primeira vez a fase crítica na monarquía británica. Iso bon, porque até agora no Reino Unido ninguén criticaba, só cando aconteceran os escándalos, por exemplo, como o que aconteceu coa princesa Diana. Mas realmente as persoas no Reino Unido respeitan moito a monarquía, son monárquicas. Que acontece en España? Isto explicaba o meu pai cando eu era crianza e lle perguntaba que acontece. Os españois non somos monárquicos. Os españois xeralmente somos, o meu pai o explicaba moito ben, éramos juancarlistas, o rei Juan Carlos, cando comenzou a democracia ou voltou a democracia a España, as persoas confiaran. E então, Olivier, explicabas moito ben que maioritariamente son as persoas máis conservadoras as que defenden a monarquía. Que aconteceu no ano 78 cando chegou ou cando se aprobou a Constitución Española, que teve o rei Juan Carlos emérito o grande apoio dun partido de esquerda que foi o Partido Socialista, mas co este goberno de Pedro Sánchez non está a acontecer iso. E com os casos que envolvem Juan Carlos, claro, tudo contribui para o desgaste da imagem da monarquia. Xuntouse, por un lado, o desgaste lóxico con esta corrupção, todo isto que está a sair do rei Juan Carlos, o desgaste que ten o seu fillo, as persoas están a duvidar de tudo, non é? Com a falta de apoio político do e depois partido do governo. a falta de apoio político co Podemos no goberno de Cualigasao a presionar o Pedro Sánchez para tirar a monarquía, pois realmente é unha situação muito difícil. Estamos a 22 minutos das 11. Aproveito para recordar que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá temos então o plano de desconfinamento, como é habitual nas polémicas à portuguesa. Primeiro havia críticas à demora do governo, agora levantaram-se vozes a criticar a excessiva rapidez da reabertura. Pelos vistos, o próprio Presidente da República preferia adiar para depois da Páscoa. O que te parece, Olivier, é ou não um plano equilibrado? É um plano super cauteloso. Vê-se que existe o trauma de Natal. Eu tenho algumas dúvidas sobre a questão de testagem, não é? Sim. Não sei se estará bem preparada essa questão. Agora, eu diria que eu fiquei muito surpreendido com o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcou-me bastante isso. Eu não entendo muito Mas bem... a desculpa de que estaria a caminho do Vaticano para a viagem que hoje está a fazer não é suficiente?
Pronto, uma desculpa, mas estou a falar antes, ele podia ter falado. Ou seja, o que não entendo muito bem no caso de Marcelo Rebelo de Sousa é que o que é que ele queria, afinal? Era o confinamento até início de Páscoa, já agora, até o Natal, eventualmente. Não sei, eu vou-vos contar uma história que me aconteceu esta semana, que era um amigo meu que está a sofrer na pele, por causa de razões profissionais, mas a pele mesmo, o confinamento. E ele tem humor negro, ao que eu adoro. E ele disse, eu acho que o Marcelo e o António Costa, mas falar de Marcelo, os dois, me disse que vamos chegar o Natal e eles vão jantar os dois e vão dizer, esquecemos os portugueses, temos que desconfinar. E adorei do tipo, eles estão os dois, os portugueses, esquecemos. Adorei esta ideia de esquecemos. Ou seja, mas eu não entendo muito bem, e sobretudo a questão, que a cautela dele eu entendo, mas neste caso, que alternativa? Isto é válido, é como para a oposição. Que alternativa? E a grande questão aqui, que é evidente que o António Costa arrisca, porque é evidente que o número de casos vai aumentar. Não estou a ver ali, com a abertura da escola daqui a uma semana, como é que o número de casos não vai aumentar. Portanto, mas apesar de tudo, temos agora estes critérios que foram definidos e que permitem garantido. Acionar os travões de emergência. Não, mas está garantido. E agora, só para terminar, a questão é saber se não é demasiado precipitado. Para mim, o desconfinamento tinha que acontecer. A questão é saber se a segunda, terceira e quarta fase não acontece demasiado depressa. Pode ser que sim, pode ser que seja um pouco depressa. Um pequeno elemento de comparação, na Alemanha, quando vão abrir os restaurantes, se não me engano, será preciso um teste negativo a Covid. Ou seja, tem que haver garantia. Ou seja, a economia tem que abrir, mas em paralelo tem que haver um trabalho muito bem feito. É essa a minha dúvida em relação ao plano português. Bom, em relação às próximas fases, convém lembrar que só se o país estiver em condições no que toca ao controle da pandemia é que se avançará para elas, não é? Caso contrário, como António Costa explicou, poderá haver uma travagem ou mesmo um retrocesso em relação à fase que vamos iniciar na próxima segunda-feira. No que toca ao que se passa em Espanha, Begonha, e em comparação, como é que vês este plano agora apresentado pelo governo português? Pois eu vexo moito cauteloso a contagotas, como explicou o primeiro-ministro António Costa, e vou dizer aquí unha coisa, vamos ver, como diría o primeiro-ministro. Mas por que tanta polemice? Por qué? Por que en Portugal todo se polemiza? Estábamos a ter xa toda a información. Visto fora. Mas tiñamos, mas eu estou aquí desde outro lado da fronteira a lanzar esta pergunta ao ar, e que os ouvintes saben moito ben porque lanzo, e realmente sabíamos xa quasi ponto por ponto como é que ia ser o plano de desconfinamento. A que lle sorprende? Sabíamos que ian abrir todos os niveis de estudo, todos non, só os iniciais, preescolar, creches até o primeiro ciclo. Xa se estaba a falar, apresado das librerías era moito grande, el super lóxico que abran as librerías. Depois tiñamos os cabeleireiros fechados 2 meses, con os cabeleireiros que todos sabemos, había moitos que estaban a traballar sin poder estar a traballar, mas deixa-me reconduzir a questão. Em Espanha são setores que já estão desconfinados. Están desconfinados porque nunca tivemos un segundo confinamento como en Portugal. Lembremos que há unha coisa que eu explico sempre na miña radio, na cadena COPE, que en Portugal levamos con todo fechado, salvo os servizos esenciais, 2 meses. Isto non aconteceu en España. Houve un primeiro confinamento no ano pasado durísimo, mas non houve un segundo confinamento como isto. Então, isto é lógico, isto eu acho que o goberno, neste caso, atendeu ao chamamento da sociedade, e então é lógico. Para min, eu gostei deste plano de desconfinamento e só peço ao goberno que realmente faça o que prometeu. Testes rápidos, estáse a anunciar neste momento que o goberno aprobou os testes rápidos en farmácias, mas testes rápidos nas farmácias, embora seja ainda necessário definir os critérios, o que será só nos próximos exatamente, dias. Que se defina ben testes rápidos nas escolas, o que eu veño defendendo nas últimas semanas, e tamén vacinação para os profesores e demais a medida que abran as escolas. Para min é interesante. E depois, esta polémica que se montou con o relacionamento do primeiro-ministro e do presidente, vamos ver. É uma falsa polémica, na tua opinião? É unha falsa polémica. Primeiro, está clarísimo que Marcelo Rebelo de Sousa quer separar as aguas. Neste segundo mandato non quer ficar colado a goberno. Está
clarísimo. Então, acho que está a dar sinais de, está ben, eu xantei con o primeiro-ministro no día anterior, agora teño de ir ao Vaticano, e fala ele, non vou estar a dar axudiñas. Por tanto, para min, esa é a lectura que eu faço. Que este segundo mandato, o presidente vai ser moito máis interventivo e separar, digamos, o que tem a ver com o governo e com a Então deixa-me passar Estado. para o tema Marcelo, que de facto neste segundo mandato iniciado esta semana fez o discurso inaugural na Assembleia com as tais 5 missões a que se propõe, a melhor democracia, combate à Covid, recuperação económica, coesão social e protagonismo internacional do país. O que é que achaste, Olivier? Eu mantenho o que eu disse, achou na semana passada, e eu acho que é um tom cada vez mais grave por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, não sei se vai haver tantos selfies no segundo mandato. Quer dizer que, ao contrário do que Marcelo diz, já não é o mesmo de há 5 anos? Eu acho que ele não é o mesmo. Não é o mesmo, não. Não é o mesmo. Aliás, a situação ela é grave. Portanto, é normal que ele tenha um tom de gravidade. Seria um pouco inacreditável hoje que passasse o seu tempo a fazer selfie. Não estou a dizer que ele fez isto no primeiro mandato, que ele só fez isto. Longe disso, não é como é evidente. Mas vê-se um tom de gravidade. Não estou a dizer que não há sintonia entre ele e o primeiro-ministro, porque vai ser uma das chaves também do seu mandato, mas sente-se, e lá agora é o primeiro caso, para algo super importante, que há algum desacordo. Ao haver desacordo entre os dois, não é grave, é como um casamento. Agora a questão é que resta saber se vai haver mais. Vamos ver no caso da bazuca. Vamos ver a distribuição do dinheiro, como é que ele vai se posicionar. Eu estou menos confiante neste relacionamento entre os dois do que quando aconteceu o primeiro mandato do presidente. Mas eu estou confiante, mas sei que vai ser a maneira de comunicar vai ser diferente. As vezes que eu teño entrevistado o presidente, ele sempre explica que as coisas, as discordancias, fican entre eles. Mas agora eu penso que o Marcelo, que sí que é verdade, está cada vez máis sozinho, sempre foi un home só que fez todo sozinho, mas está clarísimo, e isto acontece con o poder, con cualquier persoa que asume unha xefatura de Estado, de goberno, cada vez fican máis sozinhos, e máis no segundo mandato, é así. Mas alén de todo iso, ele vai mostrar á sociedade portuguesa e os portugueses quais que son os pontos de discrepancia co goberno, e ele sabe moito ben como mostrar. E todos sabemos, porque está grabado, e o explicou o povo portugués, que ele quería un confinamento até a Páscoa, un confinamento mesmo. Então, esa pequena discrepancia... Mas então não é uma falsa polémica, como dizias há pouco. Sim, mas é unha falsa... Sim, para mí está todo bastante estudado, non é? O relacionamento continúa a ser bon e as discrepancias sempre houve discrepancias, só que ficabanse callar máis dentro e agora ele quer diferenciar e dizer, não, eu não fico colado ao governo. Muito bem, estamos já a 13 minutos das 11, vamos agora ao índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Bom, quem nos ouve habitualmente já sabe que é aquela altura do Visto de Fora em que o Olivier e a Begonha tentam descobrir o significado de expressões bem conhecidas da língua portuguesa, mas que nem sempre os estrangeiros percebem facilmente. E desta vez o que queremos saber é que se costumam cair no goto. Cair no No goto. No Costumam goto? cair no goto, sim. Cair no goto, já ouvi essa expressão. Eu não sei o que significa. Nomeadamente Cair no... do contacto com os ouvintes que temos aqui tão frequentemente, costumam cair no goto ou não? Cair no goto... Espera aí, vou fazer batota. Posso fazer batota? Faz, desde que não vás ao Google. Tem o meu filho... Não, tem o meu filho ao lado. Oh, Luca, filho, o que é que significa cair no goto? Ah, eu não conheço. Não acredito. E é português! Sim, E frequenta as aulas de E português. então os nossos ouvintes não conhecerão. Haverá muitos que se calhar não conhecem. Cair no goto de alguém, não sabem o que isto quer dizer? Como? É cair nas redes. Nas redes? Seduzir? Não, está mais próximo ao Olivier. Uma um pouco mais armadilha. Não, estás a afastar-te. Frio. Cair no goto quer dizer, atenção, e temos de avançar, temos pouco tempo, quer dizer causar agrado a alguém, cair no goto de alguém, cair nas boas graças de alguém, provocar simpatia. cair É como no goto. vocês caíram no goto dos ouvintes do Visto de Fora. Ok. Acertam para a semana. Índice Estamos muito mal nisto. Lamentável. de Tugalidade. E antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. E começo por ti, Begonha, vamos ao negativo.
Pois o negativo ten a ver con unha persoa que eu considero meu amigo e que todos os ouvintes da Renascença coñecen, que se chama Paulo Magalhães. Paulo Magalhães era a sombra do presidente da República até a nada durante os seus primeiros 5 anos de mandato e foi a persoa que sempre esteve disponível para todo. Foi unha ponte importantísima para nós xornalistas como presidente da República. Traballou como ninguén a cualquier hora, fins de semana, e ele non vai continuar neste segundo mandato. Acho que é moito importante que nós xornalistas contemos cá tamén as persoas que están detrás das grandes personaxes, porque detrás dunha grande personaxe política há sempre alguén importante, sexa muller, sexa home. Entón, para min, unha salva de palmas para Paulo Magalhães e espero que teña moita sorte de aquí ao futuro. Um abraço ao Paulo Magalhães, que foi nosso colega também aqui na Renascença, antes de anos mais tarde ter ido então servir o país em Belém. Olivier, vamos ao teu negativo? Sim, a tristeza no mundo no qual estamos a viver é que ontem à noite festejei a reabertura dos cabeleireiros. Acho que nunca na minha vida pensei festejar isso. Isto é uma loucura, do tipo, uau, vou poder cortar o cabelo. Estamos a ver onde estamos a chegar. E sobretudo, eu que odeio ir ao cabeleireiro, odeio, e além disso, admito a palavra, porque não tem nada com a tua profissão, como é óbvio, mas é a palavra porque é uma das palavras mais difíceis para mim da língua portuguesa para pronunciar. Porque tem muitos R's. Não, muito R. É terrível. É por isso que eu digo sempre, vou cortar o cabelo. É mais simples. Muito bem. E o teu positivo, Begonha? Pois o positivo ten un bocado a ver con isto que acaba de dizer Olivier. Eu fiquei moito contente de que pelo menos os pequeninos posan voltar á escola. É verdade, ter abertos os cabeleireiros e sobre todo a miña amiga Carla, que ten a súa editora, Orfeo Negro, e tamén a súa libraría que posa abrir, mas sobre todo do cabeleireiro. Eu o primeiro que fez cando anunciou o Costa ontem isto confirmou foi enviar unha mensaxe á miña cabeleireira. Que acontece? Que non ten vez, para min non ten hora, até o día 24. Portanto, todas as persoas estaban a ligar. Só depois da Páscoa. Só depois. Mas menos mal, porque os meus cabelos xa non poden estar máis compridos. Xa parece o Jesucristo. Estou pronto. Então preciso dun cabeleireiro urgentemente. Fica aqui o apelo aos microfones. Quem puder dar aqui uma tesourada no cabelo da Begonha, faz favor de nos contactar. E o teu positivo, Olivier? O meu positivo, eu adoro, eu admito, refletir sobre o futuro da nossa profissão. Claro, toda a gente conhece os programas de pessoas nas plataformas de Rui Unas ou do Bruno Nogueira, que eram um pouco revolucionários. Mas o meu positivo da semana tem a ver com exatamente isto. Os jornalistas que usam as plataformas de forma positiva, com programas cada vez mais inteligentes e bem feitos. Eu já citei aqui o programa que eu adoro, de Camilo Lourenço, apesar de eu discordar, repito sempre, das ideias dele, mas adoram para o programa dele, adoram. Eu acho que é uma nova forma de fazer jornalismo que vai vingar, não tenho dúvida nenhuma. Esta semana fui entrevistado por 2 putos que fizeram um podcast e fiquei abismado. No Twitch também vai haver cada vez mais, porque jornalistas podemos, através destas plataformas, ser mais natural e depois ter mais interatividade com as pessoas. E eu acho que isto vai revolucionar a nossa profissão. Portanto, eu dou os meus parabéns aos jornalistas que conseguem usar de forma inteligente estas novas tecnologias. E pode ser também uma forma de contornar outras consequências mais negativas para o jornalismo que, nomeadamente as redes sociais, etc., trouxeram nos últimos anos. Não, e a crise é uma maneira também de trabalhar de um jeito diferente, e é verdade que todos cada vez queremos consumir jornalismo de qualidade e é preciso ter um jornalismo alternativo. E, sem dúvida, o Camilo Lourenço, que é um dos nossos ouvintes, que enviou desde cá um beijinho, é um dos grandes, mas também, como dizia Olivier, há outros moitos que son corajosos e que están a tentar dar a volta a esta crise na que estamos, esta crise do xornalismo. E sobretudo, alimentam um debate, é isso que é extraordinário. Sim, então, e um debate diferente. Será que Camilo Lourenço teria a mesma liberdade de uma televisão para dizer o que ele diz? Eu duvido que as televisões, algumas televisões, possam deixar totalmente dizer isto. Agora, a questão é que tem que haver mais pessoas de esquerda, extrema direita, tudo, para, na minha opinião,
haver uma riqueza de opiniões, uma nova forma na análise, no jornalismo, na política, para criar mais proximidade entre, Muito bem. Entre as pessoas. Obrigado, Olivier Begonha. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Como todas as semanas, conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Um abraço, Olivier, um beijinho, Begonha. Paulino, também, obrigado e um bom fim de semana para si que nos segue todas as sextas-feiras.